Amém, irmãos? Confesso para vocês que não é fácil. Passei o dia inteiro hoje com dor de barriga, com calafrio, com vontade de sair correndo. Mas eu estou aqui, irmão. E se eu estou aqui, vocês também podem fazer isso, viu, irmão? Eu não sou melhor que ninguém, não. Amém? Então eu queria trazer para os irmãos, a palavra fica em Mateus 12. Eu vou ler o 46 até o 50. E para não fadigar os irmãos, eu já vou fazendo a leitura. O título da minha Bíblia diz: A mãe e os irmãos de Jesus. Falava Jesus ainda à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é a minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, este é o meu irmão e este é minha irmã. Amém? Pode se assentar, irmãos. As palmas louvam o Senhor. Eu trouxe um esboço aqui do que Deus colocou no meu coração. É mais ou menos igual o papiro que o... Cadê o Gé? Que o Gé mostrou no dia do encontro de casais aqui, que a esposa fez. Tinha 1,5 km, mais ou menos assim. Vamos lá, irmãos. Eu tinha preparado essa palavra aqui, quando o apóstolo ele estava concluindo os 12 dias, Deus nunca tinha me colocado no coração para falar como seria o 13º dia. Qual é o 13º dia, irmãos? É o dia que nós vamos estar sozinhos. É o dia que nós não vamos ter orientação do nosso apóstolo. Nós vamos encontrar em adversidades que às vezes não vamos nem conseguir pensar. Quem aqui já viu um bicho acuado? Ele fica parado, paralisado. E era justamente esse dia que eu queria falar com vocês. E eu trouxe um exemplo que veio à minha mente. Eu sou um dos funcionários que trabalham no banco, que capacitam, fazem um treinamento para aquelas pessoas que estão entrando. E o que acontece? Quando eu dou o treinamento, a pessoa pergunta, ela fica bem à vontade para conversar, só que o dia que eu falo para ela que ela vai ter que ficar sozinha, aí acontece exatamente o que está acontecendo comigo aqui hoje. Às vezes falta até as perguntas para fazer. Eu não sei. E às vezes a pessoa aquilo que está acontecendo aqui naqueles 12 dias, no 13º dia acontece uma coisa que a gente não espera. A gente pensa assim: poxa, isso eu não aprendi. Como é que eu vou conseguir sair disso? O que a gente aprende, assim como a gente está ensinando as pessoas, é a base. Todo mundo aqui tem caráter. Todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado. O que é verdadeiro e o que é mentiroso. Essa é a nossa base. Isso é o suficiente para nós sobrevivermos a esse 13º dia, que é o dia em que nós vamos estar sozinhos. Amém, irmão? E do estudo que eu tinha separado aqui, para falar sobre... Eu fiz uma pesquisa e vi que uma universidade bem famosa, ela fez um estudo. E desse estudo, o que ela extraiu? Ela falou o seguinte: 86% das pessoas que estavam ali sendo estudadas, que se proporam a participar daquele estudo, daquelas 86 pessoas, destas,
num ambiente de 100%, 86% daquelas que oravam, todas elas estavam livres de todo tipo de acometimento da alma, que a gente chama, que é a mente, depressão, preocupações do dia a dia. E o que me veio à mente quando eu vi esse estudo? Todas as vezes que nós conversamos com uma pessoa que nós gostamos, no caso aqui eu dou o exemplo da minha esposa, do meu apóstolo, nós sentimos confortáveis em falar aquilo, porque nós sabemos que essa conversa, nós estamos falando com uma pessoa que vai nos direcionar, que quer o nosso bem. É o mesmo acontece com a oração. A oração, como eu já ouvi várias vezes minha esposa falando, a oração que é uma conversa que você tem com Deus. Se você todos os dias tem um hábito de conversar com Deus, todos os dias, Ele vai nos alertar, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos curar. Amém, irmãos? Então, se uma universidade capaz de uma coisa tão simples, foi capaz de extrair que as pessoas eram libertas do mal, já viu o apóstolo falando, é o mal do século, depressão. Precisou fazer um estudo para identificar que eu não preciso ficar tomando remédio. Eu preciso falar com o Pai. Eu preciso estar nos braços do Pai, estar confortável com as minhas atitudes, confortável com aquilo que eu vivo. Então, irmãos, exatamente isso, irmãos, que eu queria passar. A oração é o primeiro ponto. O segundo, irmãos, é o ambiente em que nós estamos inseridos, é o ambiente em que nós vivemos. O meu cérebro e o seu cérebro é um imã. Se eu estou do lado de pessoas que querem fazer o bem, eu vou fazer o bem. Se eu estiver próximo a pessoas que fazem o mal, eu vou fazer o mal. A Bíblia fala que nós devemos sair fora da roda dos escarnecedores. Por que isso, irmão? Já pararam para se perguntar? Porque a mãe da gente fala, não anda com fulano, não anda com ciclano? Quando nós éramos pequenos? É uma coisa tão óbvia, irmãos. Tudo é isso aqui, é mente. Se nós estivermos em um ambiente ruim, nós vamos ser ruim. É exatamente isso. E isso, irmãos, é um treinamento. A nossa mente ela é treinada para isso. Tanto é, não sei se vocês já perceberam, todas as vezes que nós sabemos, por exemplo, se a gente coloca a mão no ambiente, num algo quente, o que acontece? Automaticamente a nossa mão ela sai. Porque o nosso cérebro ele já sabe disso. Acontece o mesmo, irmão, com as pessoas tóxicas. As pessoas que, ao invés de trazer uma palavra, igual eu estou aqui na frente hoje, pô, aquele irmão não sabe de nada, ao invés de estar me abençoando, orando, intercedendo pela minha vida, está criticando. É justamente isso, irmão. Eu estou trazendo esse exemplo porque eu estou aqui. Mas isso acontece no dia a dia de vocês. O dia a dia, irmãos, é o que manda, é o que direciona a gente. Está perto, e às vezes a gente nem sabe, irmão. A minha esposa fez na oração da semente, eu estou jogando uma semente aqui. Às vezes, com essas pessoas tóxicas, elas estão semeando mal. Por isso que nós devemos identificar e sair. Mas a gente vai sair, não, nós vamos orar pela vida dela. A Núbia trouxe aqui também, que Deus pediu para a mãe dela parar de orar. Nós vamos orar por aquela vida, nós vamos orar até Deus fazer a vontade dele. Quando Deus não quiser, ele sai. Ele fala, vai parar, irmão, não ore mais, deixa comigo que eu trato. Amém, irmãos? Eu trouxe um outro ponto que me chamou muita atenção, apóstolo, e foi muito forte. Foi o dia que o Senhor ungiu o Vitor. Aquele dia que o Vitor foi ungido aqui, aquele óleo eu senti como se estivesse derramando na minha cabeça também. E por que isso? Aquele óleo, ele representou o sentimento de Deus para a igreja. Aquela unção, irmãos, que despedaçou aquele sentimento que fala, eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno
de fazer a vontade do Pai. Irmãos, basta. Nós precisamos alimentar nossa mente com pensamentos que vão alegrar o Pai. É difícil isso, irmãos, mas o que eu estou falando aqui com vocês hoje é justamente isso. São receitas, e receitas muito simples, que vão nos direcionar ao caminho certo, ao caminho do bem, irmãos. Olha como isso chega a ser banal, mas irmãos, mas é o importante, é o que vai nos direcionar. Essa unção que foi derramada sobre a vida do Vitor é a unção da igreja, é a unção de todos aqueles que estão aqui buscando a vontade e a direção do Pai. Irmãos, o que eu e você precisa? Nós precisamos de um milagre ou precisamos de um processo? Tem muitas coisas, irmãos, que estão ao nosso alcance. E se estão ao meu e ao seu alcance, é um processo. Se a uva, ela está na minha mão e eu preciso fazer suco, eu trabalho com ela, é um processo. Agora, se eu tenho só a água e preciso de um milagre, libertação, cura, livramento, eu preciso de um milagre. Aí eu me pergunto, eu preciso de um processo ou eu preciso de um milagre? Irmãos, Deus ele é misericordioso. Deus ele faz muitas coisas por nós, mas tem muita coisa que depende da gente. E a gente é preguiçoso, irmãos, infelizmente. Muita coisa que está ao nosso alcance, depois eu faço, depois eu vejo. Isso, essa protelação, irmãos, é que nos fazem e nos afastam dos caminhos do Senhor. Vocês já se perguntaram qual é o propósito de vocês? Cada um aqui, no ventre de suas mães, quando Deus o escolheu, Ele colocou um propósito na vida de cada um. Fazer a vontade de Deus é estar dentro do propósito de Deus. Quem vive, eu vou dar um exemplo aqui que o apóstolo cansa de falar. Uma vez a bispa, ela tomou um tiro. Deus não ia levar a vida dela, sabe por quê, irmãos? Porque ela estava fazendo o propósito dele. Então, irmãos, qual é o ambiente mais seguro em que nós devemos viver? Em que nós devemos ficar inseridos? É o propósito de Deus. O propósito de Deus é a vontade dele. O propósito de Deus é fazer aquilo que nosso coração queima, irmãos. É aquilo que o coração da gente fica em paz quando está fazendo. Irmãos, se vocês estiverem num ambiente onde tudo está errado, onde tudo te deixa triste, onde tudo te expulsa daquilo, é porque nós não estamos fazendo a vontade dele, nós não estamos no propósito dele. E essa zona de expulsão é justamente o quê? Deus nos livrando, Deus permitindo que estas frustrações nos leve ao propósito dele. Eu dei aqui os exemplos dos ambientes. E eu queria trazer uma coisa que é bem importante. Eu já vi o apóstolo falando aqui, mas eu busquei um pouquinho mais. De pessoas que nós devemos estar inseridos. Eu falei para a gente se afastar, mas tem pessoas que nós devemos. Nós precisamos. O primeiro deles é o nosso amigo carregador de mala. Quem é o carregador de mala? É o cara que eu vou poder conversar com ele, eu vou poder desabafar, falar o meu sentimento, falar aquilo que me frustra, falar aquilo que me entristece, falar aquilo que às vezes me desmotiva a fazer as coisas de Deus. O segundo é o conselheiro. Quem é o conselheiro? É o cara que vai só me ouvir. Eu vou desabafar, só que quando eu terminar ele vai me direcionar. Tudo isso está acontecendo com você por conta disso, disso e daquilo. Quem é o terceiro? E no meu julgamento é o mais importante. É o intercessor. Quem é o intercessor, irmãos? O intercessor é aquele que mesmo a gente caído,
Ele vai orar. Ele vai fazer aquilo que a gente não tem força para fazer. Ele vai buscar através de oração. E essa oração é que vai nos manter de pé sem a gente saber. Agora vocês imaginam, a gente tem um intercessor, nós temos uma pessoa que sequer a gente sabe que aquela está fazendo aquilo para a gente. E a gente não dá valor. Nós temos o Espírito Santo a todo momento, irmãos. Que ele se dispõe, ele habita dentro da gente. A nos direcionar, a nos capacitar, a nos tirar daquele ambiente que vai nos fazer mal. Outro tópico que eu queria falar com vocês aqui é como viver. O ser humano ele precisa de 4 elementos básicos para sobreviver: ar, água, comida e luz. A falta de um desses elementos aqui, nós não vamos funcionar 100% daquilo que o nosso organismo ele pede. Irmãos, eu já recebi aqui uma oração uma vez, através aqui do meu amigo Cleito, que eu precisava ler mais a Bíblia. Tudo aquilo que eu preciso para sobreviver, irmãos. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Eu sou a luz do mundo. Tudo isso está na Bíblia, irmãos. Tudo isso está ao nosso alcance, irmãos. Irmãos, o que é básico para a gente está ao nosso alcance, irmãos. O que foge disso, que é o plus, é o nosso, é o meu e o seu empenho. Buscar mais, se dedicar mais, estar mais próximo, fazer a vontade de Deus, se dispor para fazer a vontade de Deus acima de tudo. Irmão, tudo que precisamos, tudo que nos direciona e tudo que nos capacita, irmão, está na palavra. E o último item que eu queria trazer para vocês, irmãos, e vou trazer isso através de um exemplo. O que nos falta muito, irmão, é persistência. Como é difícil, irmãos, praticar o amor. Como é difícil, irmãos, se manter 100% na palavra. Se manter 100% forte, firme. Todos os ensinamentos que foram passados esses dias, tudo aquilo que nós aprendemos e que sai aqui desse altar, irmãos. Como é difícil. O dia de adversidade ele vai vir, o dia da adversidade ele vai vir. Infelizmente o dia do luto ele vai vir também. O dia da angústia, da agonia, todos esses dias, infelizmente, eles vão chegar. E o que nós pedimos, e o que nós temos que fazer, irmãos, se manter firme, persistentes, se manter, acima de tudo, irmãos, disponíveis e dispostos a fazer a vontade do Pai. Eu busquei aqui um exemplo de persistência. Thomas Edison, quando ele fez a lâmpada, ele tentou fazer 1000 vezes a lâmpada acender e nada. 1000 vezes. E uma das pessoas que faziam parte da equipe do laboratório que ele trabalhava falou: você já tentou fazer essa lâmpada acender 1000 vezes? Você vai continuar? Ele falou: agora que eu vou continuar. Sabe por que agora eu vou continuar? Porque eu já sei 1000 vezes como não fazer. Eu já sei 1000 vezes de como errar. Eu já sei 1000 vezes de como não caminhar, de não seguir aquele caminho. Eu já sei 1000 palavras que não devo falar. Eu já sei 1000 vezes de tantas outras coisas, irmãos. E o que eu quero dizer para você, irmão, nós vamos errar. O que sai sempre desse altar, nós vamos errar, mas não podemos fazer e cometer o mesmo erro. E por que vamos errar? Porque vamos perseguir o nosso caminho. Por que vamos errar?
porque vamos continuar fazendo a vontade do Pai. Eu tive a oportunidade de assistir a minissérie de Jezabel, e eu via quantas e quantas vezes Deus falando, Elias estava quietinho no canto dele, Deus falava, vá lá e fala com Jezebel. Vá lá e faz isso. Vá lá e faz aquilo. Ele ouvia a voz. O que nos está impedindo de ouvir a voz de Deus? E quando nós ouvimos a voz de Deus, irmãos, nós não vamos errar. E a voz de Deus vem através do meu conselheiro, das minhas orações, vem através de fazer a vontade do Pai, de viver em humildade, de perdoar, de ser generoso, irmãos, de viver em santidade. E tem um que é difícil, ser manso. Como ser manso no meio de pessoas que às vezes nos querem engolir? Como ser manso em ambientes em que querem fazer o nosso mal para tomar o nosso posto, para tomar o nosso lugar? Irmãos, ser manso não é abaixar a cabeça, irmãos. É fazer a vontade do Pai. Todas as vezes que nós retrucamos qualquer agressividade, seja ela verbal, seja ela física, nós vamos, do mesmo jeito que nós vamos responder, ou o negócio, ele esfria, ou ele inflama de vez. E todas as vezes que nós aplicamos a mansidão, irmãos, nós vamos fazer, primeiro, dar o exemplo, que é justamente fazer a vontade de Deus. E outra coisa, irmãos, nós somos igreja. Já pensou, depois de vários cultos que nós temos aqui, chegar em casa, quebrar o pau, discutir, brigar, ou até mesmo na rua? Como é que eu vou ser igreja na rua, gente, desse jeito? Como é que eu vou ser na igreja, como é que eu vou ser igreja na rua, retrucando aquilo que as pessoas, a forma que a pessoa me agride? Irmãos, o silêncio às vezes é o melhor remédio. A Bíblia, Salomão fala que às vezes, se você se passar quieto, em silêncio, você vai se passar por sábio. Mas todas as vezes que nós abrimos a boca para falar aquilo que sai do nosso coração, que é o retrucar, nós vamos se afastar de Deus. Nós não vamos fazer a vontade dele. Nós vamos se afastar. Irmãos, quando Deus colocou isso no meu coração para falar com vocês sobre fazer a vontade de Deus, primeiro ele falou isso comigo. Antes da palavra sair aqui, eu já vi o apóstolo falar várias vezes. Serve para ele. E Deus, na sua infinita misericórdia, usando dele de sabedoria, ele transmite isso para a gente. E o que eu queria transmitir para vocês hoje, irmãos, na minha mais sincera humildade, é: sejamos sábios. Sejamos sábios para sair das adversidades, para fazer a vontade de Deus. Irmãos, se nós estivermos no meio da vontade de Deus, nós vamos até ser atacados, mas nós não vamos ser afligidos. Nós podemos até ficar tristes, mas nós não vamos, irmãos, em hipótese nenhuma, ficar sobrestados, colocar a nossa cara no chão e falar assim: eu sei porque isso está acontecendo. Irmãos, vivamos no centro e na vontade do Pai. Amém? Era isso que eu tinha para falar para a igreja. Eu espero ter falado com vocês. Espero que o Espírito Santo de Deus possa passar isso no coração de cada um de vocês. Amém?